Olá pessoal, hoje eu estou aqui na casa da Jessie e nós estamos com um formato diferente no Tem Lugar na Mesa. Já almocei com ela, cozinha muito bem, Obrigada. sinal. Já comi um docinho e agora nós estamos aqui para compartilhar com vocês. Na verdade a gente estava conversando só a gente, né? Mas aí a gente teve a ideia e fomos impulsionadas pelo Espírito de Deus para compartilhar com vocês a nossa conversa. Mas antes disso, eu vou ler um versículo que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar hoje. Tá em Provérbios 16, o versículo 3, que diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, o que quer dizer isso, né? Que a gente estava conversando, e eu já vou deixar a Jess falar também. Que quando nós confiamos no Senhor, quando nós entregamos, né, a nossa vida, o nosso casamento, tudo que diz respeito a nós, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, os nossos pensamentos começam a ficar equilibrados, as nossas emoções equilibradas, porque mulher, né? Um milhão de coisa na cabeça, Com quando é casada. certeza. Que agora eu sei o que é isso, é trabalho, é casa. Eu não tenho gente. filhos, mas eu tenho um cachorro. Agora ela é casada e ela também vai compartilhar a respeito de tudo isso. Então, a gente vai falar baseado nesse versículo, que entregando, confiando no Senhor, nós podemos estabelecer a nossa vida, nós podemos equilibrar a nossa vida, tá bom? Então, eu vou deixar a Jessie se apresentar, né, para vocês. Eu acredito que bastante gente já conheça, e essa pessoa tão especial que Deus tem colocado no nosso caminho. Bom, gente, como a pastora falou, meu nome é Jessie, eu tenho 22 anos, sou casada há 1 ano e meio, a pastora é minha madrinha, né, pastor e pastor. Sou do Ministério Herança e agora eu tô aqui ajudando a pastora nas lives de quarta-feira, né? A gente tá fazendo um formato aqui diferente, né? Uma conversa, uma coisa mais dinâmica, e hoje a gente escolheu esse tema, né? Que a pastora acabou de explicar. É isso aí. Confiança, né? Mas é tão fácil falar confiar em Deus, né? É muito fácil. Ah, você confia em Deus? Eu confio, mas a gente vive ansiosa. A gente vive estressada, preocupada com amanhã, né? Falar é muito fácil, né? E eu quero que ela conte um pouquinho para vocês, conta para eles, Jessie, como foi a sua infância e como que você cresceu, se você cresceu sendo ensinada a confiar em Deus ou não, como é que foi? Então, eu cresci em berço evangélico, né? Sempre frequentei as escolinhas da igreja, as tias das crianças sempre me ensinaram muita coisa, né? Então, eu cresci desde pequenininha mesmo, aprendendo os princípios. Teve uma época da minha vida quando eu tinha entre 7 e 8 anos de idade e que meus pais se separaram. Logicamente é um momento super difícil para os filhos, para os pais, mas foi um momento em que eu precisei confiar em Deus, porque eu via minha mãe numa situação ruim, né? Triste, lógico, e eu também estava muito. Você ficou com a sua mãe? Sim, fiquei com a minha mãe e com a minha irmã. E é triste você ver tudo isso, tudo que tá acontecendo, o sofrimento da sua mãe. Eu também sofria, mas eu falei, vou falar pra minha mãe? Eu vou sobrecarregar ela? Eu falei, não. Eu consigo aguentar. E a tia da escolinha da igreja me ensinou que se eu orar, Jesus tira a tristeza. Tá aí a importância de você levar o seu filho pra escolinha. Fica a dica aí. Às vezes a gente subestima as crianças, né? A gente fala, é muito pequena, tem só 6 anos de idade, tem 17, não. A gente sabe as coisas, a gente aprende. É isso que não entende. A gente observa os pais. Eu orava, eu lembro que eu tinha muita tristeza nessa época e eu chorava muito escondida. E eu ajoelhava e orava muito, pedia pra Deus tira isso de mim. Porque eu via minha mãe ajoelhar por ele. Então assim, foi um exemplo que eu tive dentro de casa. Então pra mim foi fácil seguir por este caminho, porque eu tinha exemplo dentro de casa e as tias da escola me ensinavam. Os pais são um espelho, né? Sim. Eu costumo dizer assim que criança não é problema. Se existe algum problema, o problema infelizmente estão nos pais, porque os filhos eles nada mais fazem, né? Vivem, eles refletem aquilo que Eles convivem, né? eles copiam o que os pais fazem, né? Uhum.
E foi nessa época aí que eu comecei a ter uma dependência muito grande de Deus logo pequena. Porque eu lembro que eu tinha essa angústia, essa tristeza, que hoje eu acredito que era uma ansiedade. Eu tinha uma preocupação, o que vai ser do futuro, né? Já pequenininha. O que vai ser? Minha mãe começou a trabalhar muito de manhã, começou a trabalhar de noite, eu tinha que cuidar da minha irmã, eu tinha que estudar, aquele monte de coisa, meu Deus, o que eu faço? Mas as tias da escolinha falavam, confia em Deus, Deus sempre cuida das coisas. Então, de certa forma, eu não tinha outra alternativa, a não ser tentar isso, tentar confiar em Deus. E foi quando eu tive várias experiências com Deus, desde pequena. Então, se tem uma coisa que eu sou certa nessa vida, é que Deus existe, porque desde pequena eu tive experiências. Isso é maravilhoso, né? Sim, então, não tem, pode falar o que for pra mim, eu senti, eu tive a experiência desde pequena. Então eu orava muito, falava, Deus, tira essa tristeza, eu não quero ter tristeza, eu não quero ter medo. E Deus foi tirando. Eu falei, nossa, né? Isso funciona! Eu fiquei feliz. Então, assim, foi uma época que eu comecei a ter essa confiança, porque eu tive na prática, né? E aí cresci assim, super confiante do futuro. Desde pequena eu recebia promessas de Deus, profetas falavam da minha vida e eu ficava tranquila, porque eu confiava nas promessas de Deus. Eu pensava, eu não sei como isso aí vai dar certo, mas vai dar. A sua confiança estava totalmente depositada no Senhor. Tava, porque olhando minhas condições, eu não... tímida demais. Era muita coisa. Se eu fosse olhar pra tudo isso, eu falava, meu, que esperança de futuro eu tenho? Mas pelas promessas e pelo que eu vivi, eu falei, não, Deus vai fazer, eu não sei como, eu não sei, nem vamos me preocupar com isso, mas Ele vai fazer. E aí você cresceu, começou a adolescência, juventude, continuou dessa forma? Então, um detalhe, né, que é importante pra eu falar. Quando meu pai se separou da minha mãe, eu era criança, né, você não entende o porquê. Por que isso aconteceu? Se você é adolescente, às vezes você tem uma noção. Foi por conta disso, foi por conta daquilo. Mas eu era criança, eu pensei, por que o meu pai não quer mais morar com a gente? O que será que eu fiz ou minha mãe fez? E eu cresci assim, pensando que isso poderia acontecer comigo também. De qualquer momento, a pessoa que eu tiver ir embora, sem motivo. Porque pra mim foi sem motivo. Hoje, mais velha, eu já sei, mas assim, cresceu no meu coração esse negócio, tipo... Não vou... Essa insegurança. Não vou ficar muito depositando na minha cabeça, ai, família, não sei o quê. Eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou trabalhar, porque a minha mãe sempre falava, estuda, trabalha pra você ser independente, né? Errada ela não tá. Sim. A diferença é quando o nosso coração fica totalmente nisso. Que foi o que aconteceu comigo. Eu cresci pensando, não vou depender de ninguém. Não vou depender de homem nenhum, porque se um dia eu separar, eu vou ter a profissão, eu vou ter minhas coisas, então eu cresci assim. Como proteção, em mim eu coloquei uma autoconfiança muito grande, autoestima. Eu me achava pequena, eu sei. Ai, gente, que vergonha, se visse minhas fotos. Eu olho minhas fotos, meu Deus. Eu viajava na maionese. Mas assim, eu tinha essa confiança. Acabou. Então as coisas foram acontecendo. Eu orava pra Deus, me dá condição de uma faculdade, me dá condição de um trabalho. E Ele deu. O que acontece? Ele deu, o que eu fiz? Parei de ir pra igreja, por quê? Eu tenho faculdade. Orava menos porque... eu tenho que estudar, né? Lembrando que é muito importante estudar, fazer faculdade, trabalhar, investir, né, na área profissional, né? É muito importante. Mas não pode perder o foco, que você perdeu. Mas assim, você não percebe. Você fala, mas eu tô indo pra igreja. Mas não é isso, Deus quer mais. Meu propósito não é trabalhar, estudar, conquistar um negócio, ter uma profissão e isso. Não, né? Nosso propósito é ajudar as pessoas. Deus se agrada quando a gente ajuda os filhos dele. Sim. E o que eu tava fazendo? Nada. Ajudando só Tava você. olhando para mim. Preciso ir atrás das minhas coisas, fazer as minhas coisas e fui crescendo aquela autoconfiança em mim que eu parei de perguntar pra Deus as coisas. Tipo, Deus, será que eu devo por aqui? Será que eu devo fazer isso, aquilo? Não, foi... Eu nem percebi isso acontecer. Mas aconteceu. E aí foi quando, agora, depois que eu casei, aconteceu um episódio comigo, né? Em que eu sempre orei pra Deus, pedindo que Ele não deixasse eu sair do foco, né? Porque eu sabia que eu tinha essa tendência. Que eu olhava muito pra coisa material, sempre fui muito materialista. Quero ser mão de faca. Não sabia dividir. Não. Mas talvez isso
foi gerado devido à ausência, né, do pai e o medo de, tipo, é melhor eu segurar porque depois... até a minha garantia. Porque vai que lá na frente me falte, né? Nossa, não dividir com ninguém, é eu, quanto acabou. Ai, a pessoa não tem, por que não vai atrás? Se eu vou e tem, por que você não pode fazer também? Às vezes... Super egoísta, mas eu não percebo isso. Então, mas às vezes a gente, por detrás de um egoísmo, a gente pensa assim, que a pessoa é egoísta, orgulhosa. Sim, mas por trás desse egoísmo, desse orgulho, existe uma insegurança, né? Existe um medo. Eu sempre digo assim que por detrás de toda pessoa existe uma história. Por isso que a gente não pode olhar a pessoa e conhecer ela agora e falar, nossa, que menina chata, que menina exibida, que menina egoísta, que não sabe dividir as coisas. Não, eu posso até enxergar isso, mas não definir a pessoa como isso porque eu não sei da história, né? Porque na verdade existia uma Jessie insegura, uma Jessie com medo, né? Não acreditava mais na constituição de uma família. Pra mim, se eu não tivesse, não ia fazer falta, sabe? E eu não percebia que isso estava me consumindo de uma forma que estava me afastando totalmente do propósito de Deus, que é uma família, né? Deus quer uma família feliz e eu quero muitas coisas, quero ter profissão. Então, o importante era você ser feliz. Eu não ia depositar a minha felicidade em uma pessoa que poderia a qualquer momento me largar por nada. Eu pensava isso. Tanto que, quem me conhece sabe que eu não vejo já é 7 anos. Mas eu demorei cerca de 3 anos, assim, pra poder totalmente ficar em paz em relação a isso. Porque pra mim, a qualquer momento ele também podia falar, não quer mais. Entendeu? E aí eu falei, não vou deixar meu coração nisso. Ele vai ter que me conquistar esses 3 anos. Você já tinha se armado, já? Já. Pode perguntar pra ele, secona? Você acha que eu era amorosa? Não. Eu falei, não. Aí, de tanto eu ser tratada com tanto carinho, tanto amor por ele, aquilo foi me quebrando. E aí eu fui me permitindo, sabe, passar por isso, essa fase de namoro boa, sabe? De você conversar, se abrir, porque eu não me abro pra ninguém. É muito difícil. Minhas amigas, pergunta pra alguma amiga minha se algum dia eu cheguei angustiada, alguma coisa e fui pedir uma ajuda, um conselho. Jamais. Gente, as pessoas me veem plena. Ela tá se abrindo pra gente. Socorro, internet. Ai, tô muito mudada. Tem lugar na mesa. Mas, gente, não. Quem me vê vai me ver aqui, ó, plena. Ninguém vai ver o que eu passo por dentro, ninguém vai ver minhas tristezas. Eu lembro como eu comecei a ter ansiedade, porque Deus falou assim, minha filha... Depois de casada. Depois de casada. Aliás, né, faz quanto tempo que você casou? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Quantos anos você tem? Porque com 22. novinha a gente pode perguntar, né? 22. 22 anos de idade. 1 ano e 4 meses de casada. Tem de tudo, né? Deus foi tão generoso, tão bondoso, abençoou de todas as formas e não se sentia realizada. Até um certo ponto sim, mas o meu foco era muito em ter as coisas, sabe? Eu achava que assim, pra eu ter aquela felicidade super, eu teria que terminar de ter tudo que eu queria, material. E aí o meu foco era nisso, sabe? Mas na verdade não, eu tinha que buscar desenvolver meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com meu marido, só que eu não conseguia enxergar isso. Eu ainda mais agora, recém-formada, eu quero me destacar, quero estudar, eu quero crescer eu. E foi aí o meu problema, em querer fazer com que eu cresça. Porque aí foi quando Deus foi diminuindo da minha vida. E aí eu comecei a sentir uma angústia, uma falta, e o que será essa falta, pastora? Deus, né? Porque eu tava tentando preencher por coisas que não me preenchiam. E aí acredito que foi por conta dessa oração que eu fiz, que se caso eu desviasse do foco, Deus podia fazer qualquer coisa. Porque a gente prefere, né, tomar um remédio do que prevenir um negócio, né? Se eu tivesse me cuidado, não precisava passar por isso. Mas eu fui deixando de saber que Deus ia me segurar de volta qualquer coisa. Eu sofri. Ai, meu Deus, a gente sofre porque quer. Porque tem a Bíblia para ensinar a gente a fazer as coisas certas. Mas a gente faz? Não. A gente prefere sofrer. A gente prefere pegar um atalho. Porque a gente é assim, meu Deus. Tá escrito na Bíblia, faz assim, assim, assado, mas a gente não lê. A gente não faz nada.
é complicado, né? Porque quando você tem um vazio e esse vazio esse lugar pertence ao Senhor, você pode ter tudo que você sonha. Deus pode te dar tudo, porque Deus tem prazer em dar, Ele se alegra em abençoar, e Ele abençoa e não tem nada de errado nisso, né? Mas quando você conquista tudo aquilo que você tem, aquele lugar vai permanecer vazio, porque não são coisas e nem pessoas que preenchem, né, o nosso interior. E aí você começou a ter angústia, aí você foi percebendo que você estava ansiosa. E eu sabia que era por falta de oração, no fundo eu sabia. E não queria pedir ajuda? Não, eu não ia pedir ajuda. Aí eu lembro que eu já até tinha percebido, e ele, você tá bem? Eu, sei lá. E ele, mas você tá orando? Eu, às vezes. E ele, tá vendo? Nossa, tem que começar a orar pra sei lá. Sabe, quando você tá meio assim, meio ruim, mas você também não quer se esforçar pra melhorar. E ele, você quer que eu ore por você? Eu falei, não precisa, eu que tenho que orar. Não você. Porque eu nunca quis ser essa pessoa que erra e vai pedir pra alguém orar. Não, ore eu. Entendeu? Era você e você. É ele, mas às vezes a pessoa precisa de ajuda. Você pode me pedir ajuda, eu posso orar por você. Eu falei, então ora pra eu ter vergonha na cara e orar. Ele orou. Senhor, que a Jess tenha vergonha na cara. Foi. Bem assim. Foi. Aí comecei a passar por todo esse processo e Deus me avisou o que ia acontecer, em sonho. Ele me deu uns 3 sonhos parecidos que quando eu levantei da mesa da cama, eu parei pra lembrar do sonho, aí na hora eu percebi, eu vou passar por alguma coisa. Eu, não, Deus, eu falei assim, não, Deus, eu acho que eu tô entendendo que o Senhor quer falar, mas eu não quero passar por isso. Na hora eu já imaginei que seria alguma coisa, mas eu morria de medo de ser do casamento. Eu falei, meu Deus, vai ser do casamento. Ai, não. Você já voltou às lembranças. A ansiedade passado, foi com tudo. Porque eu falei, o que vai ser? Aí pronto. Aí foi, eu comecei a ficar angustiada, meu Deus, e com raiva, porque como é que eu tô angustiada se eu tenho tudo que eu quero? Meu casamento é super tranquilo, meu marido me trata bem, não falta nada, eu tenho tudo que eu planejei pra essa idade. Minha casa com meus móveis planejados que eu sempre sonhei. E por que eu tô assim? Eu ficava brava. Eu falava, Deus, por que isso tá acontecendo? Deus, pelo amor de Deus, ó. Sabe, eu não sabia Demorou pra pra onde cair a correr. ficha. E eu ia pedir pra quem? Se eu não queria pedir pra ninguém. Eu falei, meu Deus, eu vou falar com quem? Não vou falar com ninguém. Se quando eu tava angustiada criança, eu orei e Deus tirou, Deus pode fazer isso de novo. Só que acontece que eu estava em outra fase da minha vida, passei por outras experiências, eu já não era uma criança de 7 anos. Uma oração simples talvez não ia resolver, Deus queria mais de mim. Porque, tá bom, orei igual orei quando eu era criança, aí voltei ao normal, pode ser que daí eu desviasse mas quando você era criança, né, você fazia a oração, Deus respondia, mas você estava com a sua confiança depositada nele, né? E agora você estava passando por um problema e a sua confiança não estava mais em Deus e você não estava enxergando, né? Não confiava mais nem em mim, eu tinha, nossa, eu falava, meu Deus, o que eu quiser fazer eu faço. Porque a gente é capaz de fazer tudo. Deus fez o ser humano perfeito, a gente é capaz de muita coisa. Só que o que a gente não pode fazer é deixar com que isso seja maior que a nossa confiança em Deus, né? Foi o que aconteceu comigo. E aí eu não sabia o que fazer, eu ficava desesperada, nossa. E aí quem é que te ajudou? Então, eu tive que pedir oração pro meu marido. Eu falei, acho que eu preciso que você olhe por mim, chorando. E isso pra você foi um parto. Foi, ninguém tem que me ver chorando. Porque às vezes quem tá nos ouvindo pensa assim, nossa, mas... Eu nunca quis me Então, fazer sim. de coitadinha. Aham. Ai, tadinha dela. Eu falava, eu tenho tudo, eu vou falar que eu tô triste por quê? Se eu tenho tudo. Porque, às vezes pra gente, assim, é tão simples, né? Pedir ajuda pro marido, pedir, ora por mim, mas pra você não era. Não, pra ninguém. Eu cresci assim. Eu cresci com as minhas angústias dentro de mim, eu orava, passava, eu ia atrás. Nunca precisei, assim, olha, me ajuda, mãe. Minha mãe tem noção das coisas que eu passei, porque eu nunca contei. Agora ela vai saber. Ai, será? Nunca contei, porque não precisava. Deus me ajuda. Só que aí o que aconteceu? Foi desviando, né? Foi desviando do foco e aí eu perdi aquela confiança, porque no fundo você sabe que você não tá tão próximo de Deus, você fica, Deus não vai ouvir eu agora, porque olha o jeito que eu tô.
Tô tão focado nas outras coisas que agora que apertou o calo, eu vou pedir pra Deus? Não vou fazer isso. Até pra Deus eu não queria pedir no começo. Porque eu ficava me sentindo mal. E aí foi ele que orou por você, o Jefferson. Foi. O que acontecia? Eu tinha minhas crises de ansiedade, eu ia pro banheiro chorar. Ele aqui em casa. Eu ia pro banheiro, eu chorava, desesperada, tomava banho, limpava as lágrimas. E saía plena e assistia TV com ele. E quantas mulheres não fazem isso? Olha... Né? Não consegue expor, não consegue pedir ajuda. E se pede... Por N motivos, né? E se pede, às vezes o marido não dá atenção. Fala, ai mulher, tá com frescura, ai então não sei o quê. Se o Jeff falasse isso pra mim, não sei o que eu vou fazer. Porque pra mim já foi difícil quebrar esse orgulho. Se eu fosse falar com ele e ele falasse pra mim, ai, por que você tá com isso? Ai, que frescura. Nossa, você trabalha, você não sei o quê, você faz todas essas coisas. O que mais que você quer? Nossa, não sei o que eu vou fazer com você. Não sei o que eu vou fazer. Mas eu tenho exemplos de amigas, de pessoas próximas, que se precisar falar isso com o marido, pronto. O marido detona. E o que acontece? A mulher não... E qual foi a reação dele? Espantado. Porque ele me vê plena. Entendeu? Dentro de casa. E ele, meu Deus, e que Porque foi? na verdade ele descobriu uma Jess que ele nunca tinha visto. Nunca. Jamais. Nunca me viu daquela balada, nunca. E aí, eu queria muito contar pra ele há muito tempo, só que eu não conseguia. Porque quando eu contava pra ele, eu ficava bem. Eu não ia falar. Aí eu falava, então, acho que eu tô bem. Vou melhorar, não preciso contar. Aí eu ia lá, ficava ruim de novo, ele não tava em casa. Eu falava, quando eu chegar do serviço, que eu trabalho à noite, eu conto pra ele. Aí eu chegava e estava melhor, aí ele falava. Aí ficou nisso. Tipo, amanhã não vai... Já passou, não vai a qualquer momento mais, eu estava né? preparada pra acabar com tudo aquilo, mas não foi simples. E até que teve um dia que eu comecei a ficar ruim, só que daí eu não fui pro banheiro chorar. Eu chorei do lado dele e pedi pra ele orar por mim na hora. E ele, meu Deus, o que foi? Você tá com dor? O zóio desse tamanho. Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí foi que ele começou a saber o que estava acontecendo comigo há uns 3 meses. E eu tentei segurar sozinha até onde eu consegui. Mas o que Deus queria, eu acredito muito, era que a gente tivesse essa cumplicidade, que é o casal, né? Sim. É o poder, ai, tô com um problema, vamos conversar? Ora por mim, não sei o quê. Essa cumplicidade, que às vezes tem casal que não tem. Né? Não pode. Quantos casais eu conheço que se tem problema não conta pro marido? Vai contar pra alguém, uma amiga. Eu quero que se eu tiver um problema, a primeira pessoa que eu corra seja ele. Sim. Entendeu? Eu não quero ser esse tipo de casal que, ai, não posso contar pro meu marido. Deixa aquele lá, deixa que eu me viro. Melhor eu pedir pra minha mãe, melhor eu pedir pra minha amiga. E acho que Deus foi querendo trabalhar isso comigo, né? Te ensinando, né? Essa cumplicidade, voltar a depender dele e criar um relacionamento com Deus, meu marido, tudo junto. A gente orar junto e tive que orar junto na marra. Na marra. Sofrimento. Por quê? Porque eu desfoquei. E aí as coisas começaram a se encaixar. Aí você Sim. começou a enxergar. Aí comecei a enxergar. Aí as coisas começaram a melhorar também quando eu comecei a olhar, parei de olhar tanto pra mim e comecei a olhar mais pra outra pessoa, tentar ajudar alguma pessoa. Porque se eu parasse pra olhar, é amiga minha que sofre ansiedade, outra que tá pra separar, a outra que tá não sei o que, não sei o que, não sei o que, e por que eu tô focada tão em mim? Deus fala, olha como tem muita gente passando o que você passa, você não olha pro lado. Sendo que você tem o remédio, né? Você não faz um esforço pra você olhar pro lado. E quando eu tava com as minhas crises, eu ficava brava. Eu falava, Deus, não é possível que eu tô passando por isso, eu ficava brava. Eu falei, tô indignada com isso, meu Deus, por que eu tenho tudo? Aí Deus pegou e falou assim pra mim, eu tava no balcão aqui na minha sala, ele olha pra sua casa. Aí eu olhei tudo. E ele, isso aí, tudo que você tem, vai tirar esse buraco que você tá no coração? Os móveis que você tanto ama, o carro que você gosta, a profissão que você tanto sonhou ter, o seu emprego que você conseguiu. Alguma dessas coisas está tirando esse vazio que está em você? Eu falei, não, Deus. Então tira seu coração disso. Que foi quando eu falei, então tá bom, então chega. Eu quero agora ter um relacionamento bom com meu marido. Eu quero criar meus filhos quando eu tiver. Ter um relacionamento bom, ensinar assim como minha mãe me ensinou. Eu quero isso. Eu quero fazer o que Deus está mandando fazer na igreja, porque é o pastor. Faz anos que Deus está falando que eu te ajudar com alguma coisa. Ô, gente, se Deus tá falando pra você me ajudar, Pastora, desde lá. vem me ajudar. Não fica aí Pois é. segurando, não. Olha aí, Mas ó. Deus tem que
mas Deus, não dá. E desculpa. Só que quando a gente pede pra Deus, a gente quer na hora. E aí só sei que teve a oportunidade de eu fazer aquele trabalho lá na igreja com as irmãs, mas estava no meu coração por uns 2 anos. Só que a pastora falou, não sei o que, pintar a igreja, eu falei, bom, então vamos, né, Deus, essa é a hora. E eu lembro que eu tava mandando currículo faz muito tempo. E nada, né, nada de alguém me chamar pra uma entrevista. Aí no dia que eu falei, tá bom, Deus, eu vou fazer lá. Porque eu não fazia mais nada, porque eu estava tocando, eu preciso fazer meu currículo, eu preciso estudar, eu preciso ser melhor pra poder conseguir um emprego. Mas só que não tava dando certo. Eu falei, tá bom, Deus, vou dar uma pausa, vou lá ajudar na igreja. No mesmo dia me chamou pra entrevista. E aí me chamaram e tô trabalhando lá até hoje. Foi um dia que eu parei pra fazer uma coisa pra Deus, que pra mim era fácil isso que eu fiz. Eu não precisei de um esforço, pra ser bem sincera. Tava me dentro da minha cabeça, eu já tinha colocado tudo. E eu consegui meu emprego no outro dia. Quando você deu uma pequena parte da sua vida pro Senhor, Ele te abriu uma porta. Foi. Que eu deixei de fazer as coisas da igreja pra pegar essa porta. Sendo que Deus fala o quê? Buscar primeiro o reino e as coisas serão acrescentadas. Sim. Por que a gente não obedece? Por quê? Eu fico chocada que a gente não tem uso. A gente sabe a verdade, mas a gente não cumpre, a gente prefere sofrer. Mas glória a Deus que agora você entendeu. Né? Na marra, não queria. Mas teve que ser. Teve que ser. Então é bem assim, né? A gente, como a gente leu aqui esse versículo, né? Confiar no Senhor, confia ao Senhor as suas obras e os seus pensamentos serão estabelecidos, ou seja, a vida começa a se estabelecer de uma maneira plena, de verdade, né? E às vezes, que nem no caso da Jessie, ela conseguiu, Deus abençoou e ela conseguiu tudo o que ela queria. Às vezes, você ainda não conseguiu tudo que você queria, que você quer, né? Mas, mesmo assim, você tem que depositar no Senhor a sua confiança. Você tem que depositar nele toda a sua vida, entregar a sua vida e saber que através do seu esforço, Deus vai te abençoar. E se quando você coloca Ele em primeiro lugar, Ele é a prioridade, né? Cristo é a prioridade. Aí as coisas começam a caminhar e você não vai deixar de fazer as suas coisas, de viver a sua vida, de ter a profissão, a carreira que você sonha, o ministério, enfim. Só que a gente tem a paz, né? Ou coisa que trabalha, não dá. Nada que é material dá paz pra gente, mas Jesus consegue dar essa paz. Às vezes a gente tá passando por problema, ou o que é que seja, mas a gente tá com o coração em paz. No meu caso, eu não tava com nenhum problema, mas meu coração perturbado, entendeu? Por falta de Jesus, da presença dele, porque eu não buscava, entendeu? Mesmo ele querendo, mesmo ele querendo, eu vi nos sinais, ele falando, volta, bem mais perto, e eu não ia. Então, é bem por aí. Então, que através, né, dessa conversa, né, tem lugar na mesa, tem espaço para você sentar com a gente e nos ouvir e até mesmo se quiser entrar em contato com a gente vai te responder para que a gente possa focar nisso, né? Que os nossos pensamentos são estabelecidos quando a nossa confiança está no Senhor. Então, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, em tudo. E o que Ele falar para você fazer, faça. Principalmente se Ele disser para você, vai ajudar a pastora Simone, venha me ajudar. Né? Tô brincando. Mas se Ele falar, você vem. E o que Ele disser para você, se Ele disser outra coisa, faça. Porque quando você obedece ao Senhor, a sua vida, de repente, pode até te faltar coisas, mas aquela paz que excede todo o entendimento, com certeza não vai faltar, né? Então, eu quero agradecer a Deus pela vida da Jessie. Obrigada, Jessie, por nos receber na sua casa, né? Agora nós vamos terminar aqui, nós vamos tomar um café. Tem pão de queijo. Tem pão de queijo. Porém, a pastora que vai fazer o café, porque eu não sei fazer café. Vamos pôr a mão na massa, né? Deixa eu só contar uma última coisa. Eu não ia contar. Porque,
do carro. Esse dia, sábado, bateram no meu carro no shopping. E eu de antigamente ia ter quebrado aquele shopping, foi no shopping. Eu falava, meu Deus, meu carro. Bateu no seu carro estacionado, parado. Tava parado, eu nem vi quem foi. Mas eu de antigamente, eu ia pensar o quê? O dinheiro que eu ia gastar, que eu poderia gastar com outra coisa, material, né? O meu carro, que é tão bem cuidado, não tanto por mim, mas pro meu marido, ele cuida super do carro. E eu penso que se fosse antigamente, eu ia chegar naquela central do shopping e ia falar, vai me pagar, porque é material e eu já sou assim. Não gostei, eu vou conversar, vou tirar satisfação ali, pronto, acabou. Mas eu vi que bateu, eu fiquei em paz. Eu não fiquei perturbada, mas eu sei que se fosse antes eu ia ficar. E aí eu respirei assim e falei, ai Deus, obrigada. Foi difícil ter passado pelo que eu passei, mas eu sou outra pessoa. E com certeza Deus vai prover, né? Eu nem tô preocupada, graças a Deus, Pois meu é, Deus, nada contra a nossa paz. Porque quando a gente relaxa na confiança em Deus, ele vai prover todas as coisas da maneira certa, o tempo certo e solucionar esse problema, assim com você também. Então, que Deus possa te abençoar, que a sua confiança continue nele, que você esteja sempre colocando Cristo em primeiro lugar, porque não tem outro jeito, né? E aí as outras coisas ele te dá de presente. Um beijo grande no seu coração e Deus te abençoe. Tchau!